Vamos falar hoje sobre o sentido da vida? Pois é, parece um negócio abstrato. Mas o fato é que a gente vai ter que acabar pensando no sentido da nossa vida e até dando algum sentido para ela de um jeito ou de outro. Só que a gente tem esse hábito de só deixar para fazer isso quando as coisas já não estão muito bem e a gente está numa crise. Então vamos fazer hoje diferente, vamos pensar nisso antes da crise chegar. Eu sou o Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. O livro de hoje é um livro incrível chamado Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl. Eu descobri esse livro quando eu atendia pacientes que estavam se reabilitando de câncer e sempre tive muita curiosidade, inclusive pela forma como eles falavam desse livro, até eu viver uma crise e esse livro passar a ser importante para mim. O Viktor Frankl, ele é um psiquiatra austríaco que já era importante na sua época antes de ser preso pelo nazismo. Apesar dele ter uma base forte na psicanálise, ele dizia que não se alinhava nem totalmente com Freud, onde o prazer é central na obra, nem totalmente com Adler, onde o poder é central na obra. Para o Frankl, o que era mais importante era o sentido. Daí o nome da teoria que ele trouxe, que se chama logoterapia, que é uma terapia focada no sentido. As observações que ele traz nesse livro são contundentes, são todas baseadas na vivência que ele teve como prisioneiro de campo de concentração e na observação dos parceiros, dos colegas dele de campo de concentração que estavam aprisionados também, vivendo uma situação muito desafiadora. E o mais interessante para mim aqui, para além das visões da logoterapia, que são muito importantes, é a perspectiva que ele traz a partir dessa vivência como prisioneiro, do testemunho dele vendo outros prisioneiros e das relações com seres humanos, onde constantemente as pessoas eram humilhadas, elas valiam apenas o número que elas tinham tatuado no braço, vivas ou mortas, elas passavam fome e elas também eram condenadas a diversas tarefas que não faziam sentido algum, o que acabava comprometendo inclusive a saúde mental delas e o autoconceito. E aí você pode me perguntar o seguinte, tá, mas por que isso é importante? Isso é tão longe da minha realidade, eu nunca fui preso, eu nunca tive uma situação tão drástica. E o fato é que quando a gente está em situações onde a gente está passando por algum estresse severo, alguma falta de controle, sofrendo muito, sem perspectiva de como as coisas vão se desenrolar, a gente acaba sendo levado a situações psíquicas muito parecidas com essas que são narradas pelo Viktor Frankl no livro dele. Como você sabe, eu não faço um resumo completo do livro aqui, minha intenção não é ir ponto por ponto resumindo o livro para você. Eu vou trazer algumas ideias que são muito preciosas para mim, que reverberaram enquanto eu estava fazendo a leitura, e que são ideias muito práticas, que você pode testar no seu dia a dia e verificar se elas fazem sentido para você. E como grande parte desse livro ele é focado no sentido, é interessante a gente começar a pensar do seguinte ponto de partida. O Frankl não vê o sentido como algo que a vida vai nos dar, que a gente pergunta para a vida e a vida nos entrega sentido. Ele vê diferente, ele vê como algo que nós vamos responder. A vida vai nos perguntar sobre sentido e a gente vai dar uma resposta para isso. Vamos dar uma olhada num trecho do livro e depois eu vou desempacotar ele pra gente. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela quem está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida, e ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida. A vida, ela somente pode responder sendo responsável. Muito interessante essa ideia, né? Ela conecta com o ponto de responsabilidade que o Peck fala, já falei no episódio aqui. Ela tem muito a ver com o existencialismo do Albert Camus, vou trazer aqui um dia, onde mais importante é você construir o sentido à sua frente, e para mim é uma ideia muito prática. Eu já tive que testar muitas vezes essa ideia, e ela é prática por quê? Porque ela está ao nosso alcance. Se você for experimentar, ou já tiver experimentado esperar que a vida te dê sentido, você vai ver que você esperou sentado. Ao passo que você começar a criar o sentido, você começar a atribuir sentido para as coisas que você faz, para as coisas que você gosta, para as formas como você quer ser, estar, agir, se relacionar no mundo, aí você começa a ver alguma coisa diferente acontecer. E outra ideia interessante desse livro é que o sofrimento é catalisador de sentido. É através das experiências de sofrimento que são inevitáveis que a gente vai ter a oportunidade de construir esse sentido para a nossa vida. E uma perspectiva interessante que o Frankl traz aqui é que para você ser capaz de catalisar esse sentido em cima do sofrimento, o primeiro passo é você aceitar ele. Vamos dar uma lida num trecho, depois a gente vai desempacotar ele. Da maneira com que uma pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, nisso se revela, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. E aqui eu vou trazer outra experiência pessoal, né? Eu gosto muito do Sêneca, ele traz um raciocínio interessante aí, que é: quem sofre por antecipação sofre duas vezes. No pior dos cenários, né? Porque se realmente a desgraça for acontecer, você vai ter sofrido por antecipação
e na hora que ela aconteceu. Só que se ela não for acontecer, você não vai precisar sofrer nenhuma coisa, nem a outra. Então a gente vê aí que esse papel da aceitação, da gente entender que a gente não controla o que vai acontecer com a gente, ele é muito prolífico, porque ele nos descarrega, ele nos desonera da gente ficar preocupado com todas as variáveis e tentar controlar o resultado, controlar o sofrimento que vai acontecer, para passar a entender qual o nosso papel dentro daquela situação. E um outro raciocínio ainda dentro dessa aceitação, que ele vem do livro do Marco Aurélio, do Meditações, é o seguinte: às vezes, quer dizer, muitas vezes, a gente vai estar preparado para a situação difícil, catastrófica que vai acontecer. Só que a gente sofre tanto com essa possibilidade de a gente não estar preparado, que a gente chega lá já fragilizado. É muito normal, se você aceitar uma situação complicada, desafiadora, você ir naturalmente se conectando com ela, até chegar a um ponto onde você entende como circular, como navegar dentro daquela situação. E outro ponto interessante aqui, uma ideia subsequente, é a seguinte: se a gente fica desconectado da vida e desse estado de aceitação do que está acontecendo com a gente, que é nosso, a gente pode entrar num estado de apatia que pode acabar drenando qualquer energia nossa, tanto de resposta ao que está acontecendo, quanto de continuar vivendo, porque a vida não para só porque a gente está sofrendo ou porque tem alguma situação difícil acontecendo. Vamos dar uma lida num trecho dele aqui, depois eu vou desempacotar ele. Até aqui descrevemos a apatia, a dessensibilização do íntimo, que toma conta do prisioneiro durante a sua estada no campo de concentração, fazendo sua vida anímica baixar, de modo geral, a um nível mais primitivo, tornando objeto do destino ou do arbítrio dos guardas, destituído de vontade, tanto que ele acaba cheio de medo de tomar nas mãos o seu próprio destino, ou seja, enfrentar as decisões. Beleza, aqui a gente consegue ver uma física para além dos guardas, dos prisioneiros, etc. Porque até certo ponto, todos nós somos subjugados a alguma situação. Se a situação está nos causando algum desconforto, algum sofrimento, alguma perturbação, muito provavelmente a gente está subordinado a ela, senão a gente tinha o controle de se sobrepujar e se libertar da situação. E o que acontece com alguma frequência é a gente se sentir retraído e a gente recuar. Não estou dizendo que a gente tem que atacar a situação, mas recuar causa uma baixa de energia. A partir do momento que você passa a se sentir vítima de uma situação, você começa a se desarmar num sentido mais subordinado, você começa a entregar na mão da situação e isso vai te tirando capacidade de reação. E o que pode acontecer no longo prazo é você dar a situação por vencida, você falar assim, bom, perdi, já era, só resta sofrer com isso, e você se entregar para o sofrimento. E o que ele está dizendo aqui, basicamente, não é que você não deva, de alguma forma, se desarmar. Mas o ponto é que você não precisa apostar que a situação vai te vencer. Essa aí é uma escolha que ela reside na sua cabeça entre o momento em que acontece um problema e a tomada de decisão que você vai fazer, que é um outro ponto interessante de toda a teoria do Frankl. Um outro ponto que eu adiciono aqui, que ele não fala explicitamente disso, é o seguinte: às vezes, quando a gente chega nesse enfraquecimento, nessa apatia, a gente pode acabar adoecendo. Por quê? Uma imunidade baixa, você passa uma noite sem sono, você começa a ir metabolicamente se entregando de uma forma que você pode acabar desistindo de coisas importantes para você, como até da própria vida, como é possível de acontecer com todos nós. Só que aí tem um contraponto. Se por um lado a apatia, essa baixa energia, é um problema, porque você vai se desconectando da vida, um outro jeito de se desconectar da vida é o excesso de energia, que eu penso como uma energia compulsiva tentando solucionar um problema. Esses dois espectros, eles te levam para longe da sua conexão com a vida. O Frankl vai chamar isso de hiperintenção. Ele narra um episódio onde ele ia ser transferido para uma outra unidade de campo de concentração e sabia-se que essa unidade ela era muito mais cruel, que as pessoas morriam muito mais rápido, que as torturas eram muito mais graves. E todo mundo estava tentando fazer com que ele não fosse destacado para esse lugar, deslocado para esse lugar. Mesmo os guardas que conheciam ele, que tinham mais apreço por ele, tentaram ali conspirar para ele não ser movido para essa outra unidade. E ele narra no livro, que ele pensando assim, pô, eu posso me esforçar demais para conseguir não ser deslocado para lá, ou eu posso aceitar o meu destino aqui e simplesmente deixar que a vida tome conta disso. E aí perceba, olha o que acontece. Ele é destacado para essa outra unidade. E a unidade dele sofre uma crise grave, ela é atacada durante a guerra, ela tem vários problemas, ao ponto dos prisioneiros começarem a se canibalizar. O livro é grave sim, tá? Não estou aumentando nada do que tem no livro. E a unidade para onde ele foi é muito mais tranquila, muito mais amena em termos de tarefas, de castigos que eles têm lá, do trato das pessoas, o que revela o seguinte: ele aceitando o destino dele, que tinha a princípio alguma coisa de trágico,
ele acabou sendo movido para uma situação muito melhor. Se ele tivesse tentado fazer força demais para continuar naquela situação, talvez ele tivesse sido engolido, né, pelo que aconteceu depois naquela unidade. O livro tem muitas outras perspectivas interessantes, mas para fechar esse episódio, eu vou trabalhar uma última ideia que eu gosto muito, que é essa ideia de amor próprio. Vamos dar uma lida no trecho dele e depois a gente desempacota. Não há dúvida de que o amor próprio, quando ancorado em áreas mais profundas, espirituais, não pode ser abalado pela situação do campo de concentração. Mas quantas pessoas, quantos prisioneiros possuirão um sentimento de autoestima tão bem firmado? De novo, vamos extrapolar essa situação da prisão, do campo de concentração e vamos pensar na nossa vida. Quantos de nós temos um amor próprio tão bem firmado? Quanto do nosso amor próprio não está sequestrado pelas redes, pela vaidade, né, por essa situação meio narcísica que a gente está vivendo nas mídias digitais? Hoje a gente tem que se apresentar de diversas formas bem-sucedidas, evitar de falar de fragilidades o tempo todo. Quantas vezes a gente está realmente centrado no nosso amor próprio? E é aí que eu acho esse livro tão valioso. Porque amor próprio não é fácil de começar a desenvolver e não é fácil de manter. Mas com certeza o amor próprio está intimamente ligado com o sentido que a gente cria para a nossa vida. E esse livro do Frankl é um ótimo começo nessa jornada. E você, o que você acha? Esse assunto tem a ver com algo que você está vivendo ou que você já viveu no passado? Conta aqui para mim nos comentários. E se você curtiu esse episódio, não esquece de deixar o seu like e se inscrever, ou enviar esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar desse assunto. Esses pequenos gestos têm um grande impacto para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.